A paz do Senhor Jesus a todos. Agradecendo a Deus em primeiro lugar a oportunidade de vir gravar mais um vídeo e trazer a mensagem do Senhor. Amém? Isaías capítulo 44, profeta Isaías capítulo 44, versículo 6 até o 8. Diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anunciei as coisas futuras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia. Deus aqui, usando o profeta Isaías, ele está aqui questionando o povo de Israel e exortando e alertando, né? Ele questiona: qual outro Deus que anuncia coisas grandes e maravilhosas como Deus, né? Se olharmos o livro de Apocalipse, não só o livro de Apocalipse, né? Eu estou lendo Isaías, mas você vê que Isaías concorda lá com o livro de Apocalipse, que Deus revela muito antes das coisas acontecerem. Então nós temos vivido aí um pré-apocalipse. Não é o apocalipse ainda, tá? Apocalipse mesmo nós não sabemos quando será. Muitas pessoas estão apregoando que é o apocalipse, sem autoridade, porque Cristo falou que só o Pai saberia o dia, a hora, porque ele quis guardar essa data para ele, né? Possivelmente possa ser que Jesus possa saber hoje, na glória do Pai. Mas isso são coisas que não competem ao homem saber. Deus não quis revelar, né? Jesus virá como um ladrão que não se apresenta. O ladrão não se apresenta para você. Ele vem quando você menos espera. Por isso é necessário nós estarmos preparados. E ele diz aqui, ó: há outro Deus além de mim? Existe outro Deus? Ou nós só temos um Deus que criou todas as coisas? Eu creio que exista só um Deus que criou todas as coisas. Não há outra rocha que eu conheça. Ou seja, essa rocha está escrita aqui com R maiúsculo, né? A rocha, ela simboliza o quê? A força, a proteção, o escape, né? Um alicerce de uma casa. Se você fizer uma casa numa rocha, você não precisa nem fazer um alicerce, porque a própria rocha é um alicerce, hein? Então temos vivido dias difíceis e trabalhosos, como está escrito, dias que já haviam sido pronunciados, mas antes de vir, está acontecendo algumas coisas pavorosas, né? Coisas inimagináveis, que até então eu próprio mesmo achei que viria, eu mesmo, a minha geração não veria isso. Estou vendo, né? As ruas desertas, as pessoas sem poderem sair de casa, a praga voando no meio-dia, não se sabe ao certo como surgiu, por que surgiu. Não, por que surgiu nós sabemos, né? Justiça de Deus. Por quê? Deus fala que os homens se tornariam o quê? Os filhos dos homens se tornariam rebeldes, desobedientes, né? Os homens perderiam o amor um para o outro, a iniquidade se aumentaria. E é o que está acontecendo. Em plena pandemia nós estamos vivendo pessoas que exercem autoridade, em vez de se preocupar em estar ali administrando, estão roubando o dinheiro. Isso é falta de amor profundo, falta de Deus no coração. Mas Deus fala o quê? Não vos assombreis, não temais. Então, se você está fazendo sua quarentena, fazendo sua parte, não temais. Mesmo se você estiver com sintoma, não temas. Crê somente. Sim, tome os remédios que o médico indicar.
creia em Deus, não importa, porque a morte ela chega para todos, seja através de Covid, de um atropelamento, se o avião cair, ou simplesmente um ataque cardíaco. Antes da pandemia aqui, um vizinho faleceu do nada, assim, puf. Devia ter uns 60 anos de idade, mas em plena forma, né? Aparentemente com muito mais saúde até do que eu mesmo. Eu tenho alguns problemas de saúde. E eis que ele foi levado. E assim é a nossa vida. Nós não devemos temer o homem. Ou nem o diabo. Nós temos que... porque se você cair na mão do homem, Deus te livra. Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Mas nós temos que temer e tremer diante do Deus vivo. Porque se você cair na mão de Deus, ninguém vai poder te livrar. Amém? Creia. Fortaleça sua... Aumente, fortaleça sua fé em Deus. Através da palavra, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como você aumenta a sua fé, irmão Jorge? Através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como você ouve a palavra de Deus é a Bíblia, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. E tem pastores, tem líderes sérios que você pode, se você não tem uma Bíblia escrita, eu recomendo que você tenha, até mais de uma, porque chegará um tempo que a palavra de Deus ela vai ser escassa. A grande perseguição vai começar. Em alguns países existe, né? A total proibição do Evangelho, principalmente do Evangelho de Cristo, né? As outras religiões também. Mas a principal perseguição vai vir para os cristãos. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não duvide. Não duvide das profecias. Porque elas se cumprem, têm se cumprido. Eu estava lendo aqui até um pedaço que Isaías profetizou. Depois eu vou falar para vocês exatamente quantos anos mais ou menos ele profetizou e falou o nome de um rei que Deus ia levantar para vir fazer justiça em Israel, chamado Ciro. Se eu não me engano, são centenas de anos antes. Esse é o poder do nosso Deus. Revelar coisas que... Jesus revelou coisas para João, né, lá em Apocalipse, que aconteceriam há milhares, talvez até milhões de anos depois, eu não sei. Eu não sei quando virá o Apocalipse, né? Os grandes cientistas, os grandes sábios humanos, né? Eles se julgam Deus. Eles se julgam Deus, eles sabem até há quantos anos, né? Na cabeça deles, né? Quantos anos a Terra foi criada. O universo foi criado em não sei quantos bilhões de anos atrás, e blá blá blá, blá blá blá. E isso é tido como verdade absoluta, tá? Sem nenhuma prova. Só teoria. Teoria não é prova. Teoria não é prova. Bem? Creio sim na existência de um Deus Criador. Não acredito em nada de negócio de evolução. Eu não acredito que eu vim no chimpanzé ou de um outro macaco qualquer. Não creio nisso. Não creio. Até pela lógica. Porque se nós evoluímos de um macaco, eu estou desviando um pouquinho o assunto, mas se eu vim de um macaco, por que não existe macaco? Né? Não existiria macaco. Então, assim, são umas teorias, né? A teoria de Darwin, que é tida como lei, né? Pelos cientistas. Todo cientista que crê em Deus, acredita no criacionismo, ele é banido ele é motivo de chacota no meio científico, ele não é desacreditado, né? Você tem que ser ateu para você ser um cientista considerado. Bom, isso você já deve ter ouvido falar. Mas aqui, na mensagem que Deus está passando para o seu povo, ele fala também da vaidade dos ídolos, né? Se você continuar a leitura aqui de Isaías, onde eu parei aqui no versículo 8,
você vai ver que Deus está condenando a idolatria. E o que mais tem acontecido no mundo hoje é a idolatria. E a Bíblia diz, Deus fala que a idolatria, ela equivale ao pecado da feitiçaria. Ou seja, é a mesma coisa de você praticar feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, não. O que é um idólatra? Eu vou te falar o que é um idólatra. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que pega um artista, um jogador de futebol, e começa a colocar aquele homem, aquela mulher na vida dele como um Deus. Deu para entender? Isso é um idólatra. É um tipo de idolatria. Né? A pessoa que fala assim, eu sou fã. Fã vem de se você fala a palavra fanático, vem de fã. Você tá louca por aquilo. Então assim, tenha cuidado com o que você gosta. Gostar de alguma coisa, apreciar alguma coisa, ok, amém. Você não pode ser, como o apóstolo Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque se um artista, um cantor, seja o que ele for, ele domina a sua vida ao ponto de você botar fotos e ficar olhando para que beijar aquilo e sei lá, né? Você vê, tem pessoas que idolatram uma pessoa como se ela fosse um deus. Ela fica horas vendo show ou ouvindo falar sobre aquela pessoa, mas ela não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Isso é idolatria. No meu último vídeo eu falei o quê? Como é o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu semelhante como a ti mesmo. É o que equivale a isso. Se você amar o seu semelhante, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar. Tenha fé. Nós vamos passar, tenha esperança, nós vamos passar por isso. No meio do caminho, pessoas morrerão. Antes disso, pessoas morriam. Porque nós somos mortais, gente. Em 2000, dando continuidade aqui, pessoal. Algum tempo atrás aí, acho que foi ano passado ou retrasado, eu lembro que uma família morreu. Parece que morreu a mãe, uma criança, o pai, um acidente de carro. Se eu não me engano, pro lado de São Paulo. E essas pessoas eram evangélicas, segundo eu fiquei sabendo. Né? Muitas vezes você se pergunta por que Deus permite isso. Porque nós estamos no mundo também. O sol nasce para o justo e para o injusto. Agora, Deus também livra os seus. Deus chama antes, às vezes, as pessoas boas. Por quê? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia aí, ó, terrível, que pode piorar. Deus queira que não piore. Vamos clamar a Deus misericórdia. Porque só Ele pode nos livrar. O homem não pode nos livrar. O homem pode tentar criar vacina, pode tentar isso, pode tentar aquilo, mas existem forças sobrenaturais e forças também do próprio ser humano contra a humanidade. Tem homem contra, o reino contra reino, é o chamado reino contra reino. Pessoas poderosas atrás de muitas coisas ruins que acontecem no mundo. E eu vou terminar por aqui. Termino por aqui. Espero que a mensagem tenha alcançado. Que Deus abençoe você, a sua família, proteja a sua casa, né? Que os anjos de Deus acampem ao redor da sua vida, da sua casa, da sua empresa, do seu emprego. Amém? Mas não deixe de crer em Deus, em nome de Jesus. Amém.